E se você pudesse voltar no tempo para salvar a humanidade de uma extinção certa? Nessa obra o nosso prota ganha essa chance ao ser enviado ao passado com conhecimentos do futuro. Agora ele está decidido a mudar tudo e desafiar até os próprios deuses. Muito obrigado pelo apoio que estão dando. Vocês são incríveis. Começamos a nossa história com uma luta acontecendo em cima das montanhas. Essa luta fazia os monstros que estavam do lado de baixo simplesmente caírem. Acima daquela luta vários poderes estavam sendo lançados, algo que era quase difícil de se acompanhar. Logo o monstro percebe que havia mais um humano e que com isso era a vitória dele. Então ele estendeu a mão e deu um ataque com tudo no último ser humano resistente. O ser humano caiu e tomou um golpe fatal. Mas logo ele conseguiu se ajoelhar. O mundo chegou ao fim. Um ano depois passou desde que perderam uma guerra contra os demônios. A grande maioria dos humanos foram massacrados. A população sobrevivente foi capturada tendo suas capacidades mentais destruídas e sendo usadas como reféns para novos monstros. O garoto continua na luta como sobrevivente da resistência e gera uma luta solitária até agora. Ele viu o Rei Demônio de frente com ele. Era o Lorde Demônio Tártaro, o monarca dos demônios. Então Tártaro percebe que o garoto estava sofrendo. Ele tenta dar uma ajuda e acaba colocando um poder em suas mãos. Assim o poder entrelaça o garoto. O Rei Demônio desacelerou o tempo para ele. Com isso poderiam continuar. Caso o Lorde Demônio se lembre o nome desse humano que estava de frente era Zephyr. Aquele seria o primeiro humano que conseguiu incomodar tanto o Lorde Demônio até na cidade que ele possuía. Era incrível. Mas enquanto muitos acreditam que lutar uma batalha perdida era estúpido de se fazer, o Lorde Demônio pensa que aqueles que desistem depois de se assustarem com os poderes dos oponentes não são sábios. E que na verdade esse tipo de gente é fraca. Quando ele vê pessoas fracas sem perseverança ele se irrita. O garoto deveria entender já que ele chegou ao topo do mundo. O Rei Demônio decidiu fazer uma oferta para o garoto onde ele teria que trabalhar para Tártaro. Eles iriam muito além daquele pequeno mundo e até mesmo para o lar dos deuses com os poderes do Lorde Demônio e com os poderes do garoto. Mas quando ele escuta toda essa baboseira ele fica quieto. O garoto se pergunta se aquilo poderia ser verdade e se estaria mesmo aceitando ele. Lorde Demônio apenas se sente certo. E não parece ser uma oferta ruim. Com o impacto da luta que eles travaram, o corpo do humano foi ferido além do que se pode imaginar e consegue dizer com certeza que o corpo dele não tem como se recuperar. Possivelmente ele estava tentando dar uma chance ao garoto. Isso não era uma oferta, era uma forma de ele implorar pela vida. Logo em seguida o humano decide estender a mão aceitando a oferta. O Lorde Demônio também estende a mão. A personalidade desse humano era horrível pois aquela mulher sempre dizia isso para ele e também falava para ele parar de xingar. Mas como ele nunca tinha dado ouvidos, ela colocou um feitiço interessante no ser humano. Então ele agarra com tudo a mão do Rei Demônio. E o Rei Demônio percebe que alguma coisa estava errada. O humano continua dizendo que caso ele faça aquilo, o corpo dele vai explodir com poderes que vão muito além do reino deles. E essa era a resposta desse garoto. Então ele xinga o Rei Demônio. E uma explosão começa a acontecer. Aquilo parecia afetar todos os cantos do mundo. E assim a explosão aconteceu. Era enorme. Por conta disso, nem sombras o único que havia faltado era o Rei Demônio. Ele havia percebido algo. A sua mão tinha sumido e ele se pergunta o que aconteceu com a mão dele. Então ele olha para o horizonte. Ele percebe que na verdade tudo aquilo era horrível. E ele começa a ficar muito irritado. Até ele gritar o mais alto possível para que as pessoas possam escutar. Ele ficou muito bravo com toda essa situação. Então ele se ajoelhou. Ele foi desonrado por aquele humano e isso deixou ele muito irritado. O Rei Demônio bate com tudo numa pedra. E aquela pedra começa a quebrar. Com isso a batalha teria terminado. O humano não conseguiu se vingar das pessoas que ele amava e ele não conseguiu salvar a humanidade como desejavam. Tudo acabou. Ou pelo menos era o que deveria ter acontecido pois ele acorda novamente em um lugar estranho. Ele se pergunta o que é aquilo. Ele realmente não foi executado. Havia algo estranho. Todas as feridas foram curadas e a armadura dele também estava em bom estado. Por aquele lugar azul estranho onde será que ele estava? Havia estátuas de deuses. Um templo era algo como um templo. Ele decidiu ir em volta para verificar a situação. Até que ele parou olhando para os lados. Estava claro até demais que ali era o pós-vida. Mas aquele não era o submundo no qual ele estava pensando. Na verdade era andar mais baixo do panteão onde os deuses residem. Algo começou a surgir na frente do protagonista. Era uma linda mulher que estava preparada para ajudá-lo, não importava o que acontecesse. Ela começou a olhar para o protagonista. Ele tentou se preparar com a sua espada mas não havia nada em suas costas. Ele não conseguiu invocar até mesmo a própria espada já que na mão dele não havia nada. A mulher avisou ao protagonista que não havia nada como que ficou surpreso. Ela era a representante que espalhava as palavras dos deuses. Ela era uma anja do nível mais alto da Mercedes. A vida do protagonista já havia acabado e normalmente eles teriam enviado diretamente ao submundo.
Mas graças aos fortes pedidos dos três deuses decidiram enviar o protagonista de volta ao passado. Ele perguntou qual era o significado daquela situação. Mas era que enviaram ele ao passado com as memórias do futuro para ter a chance de mudar o que ele fez. É claro que ele só manteria as memórias quando voltasse, mas também conseguiria manter as capacidades físicas e poderes. Bem como o protagonista chegou ao topo do mundo humano, aquela anja teria certeza de voltar para aquele lugar rapidamente. Isso deixou o protagonista inquieto. Ele pensou se por algum motivo estaria sonhando e se o rei demônio não deveria ter alguma habilidade de alucinação. Aquilo provavelmente era algo que estava no fim da experiência da vida. Ele suspirou fundo, assim que perguntou à anja se ela estaria dando uma segunda chance e por que teria que ser ele. O protagonista acreditava nos anjos e nos deuses, mas ele só queria saber. O protagonista queria entender o que ele deveria fazer. Como podiam estar dando uma segunda chance de graça para ele? Devia haver algo que estivessem querendo em troca. Quantas pessoas estavam com fome por conta dos ataques e demônios? Os deuses encerraram as comunicações, eles se recusaram a atender. Além disso, eles também removeram as habilidades e assim as pessoas perderam a habilidade de cura. Assim que viram que não havia nada a ganhar, eles jogaram o mundo dos humanos fora. Não tinha como serem então calculistas e estarem dando uma chance de graça. A anja entendeu a resposta. Ela se certificaria de compartilhar com o protagonista o que os deuses estariam pensando. Era conhecimento que ela olhava diretamente para ele. E a única coisa que eles pensavam era para o protagonista mostrar um pouco mais de interesse. Ele ficou irritado e se perguntou o que estava acontecendo. Os deuses estavam de olho no protagonista e estavam tristes com o resultado, pois era raro ver um humano lutando até o fim. Além disso, pelos 5 anos de luta que ele demonstrou enquanto enfrentava grandes exércitos, era realmente algo digno. Isso irritou ainda mais o protagonista. Ela continuou falando que vários dos deuses ficariam arrependidos de ver o mundo acabando em tão pouco tempo. E caso ele se lembrasse, o fato é que a sorte ajudava cada vez mais enquanto progredia. O motivo pelo qual os deuses decidiram dar outra chance ao protagonista mesmo com as repercussões que se seguiram. Antes que ela terminasse de falar, o protagonista já havia pulado para cima dela e dado um ataque intenso. Ele perguntou se aquilo estava interessante o suficiente para eles. O protagonista de todo mundo questionou o motivo pelo qual eles lutaram pelas vidas. Lutar por todos aqueles lugares. Era para entreter eles, porque era algo que valia a pena de se ver. E irritou o protagonista, que se perguntava se ele lutou esse tempo todo para entreter eles. Os humanos eram uma fonte de entretenimento para os deuses e eles estavam subestimando essa perspectiva. Ela lançou um ataque no protagonista. E algo gigante aparece logo atrás dele que pisa em cima. Ele sente suas costas muito pesadas. A sua armadura parece quase quebrar. Depois daquilo, o gigante começa a tirar o pé. E aí já fica se perguntando o que teria acontecido com ele. Os deuses estavam vendo o que eles estavam fazendo, então era para ser educado naquele momento. Como parece que ele entendeu algo errado, era para deixar explicar algumas coisas. A única coisa que os deuses têm interesse é no protagonista. O resto eles não estão nem aí. Ela segura o queixo do protagonista e faz com que ele olhe direto nos olhos dela, pois a única forma de conseguir o que desejava era provando seu próprio valor. O mesmo vale para os humanos de espécies similares. Como é que alguma coisa pode ser de graça nesse mundo? Isso é que vai deixando o protagonista irritado. Então ela continua retirando o poder de cima do protagonista. Uma entidade existe, um deus estaria demandando fortemente que ele voltasse por outro motivo. Por conta disso ele ficou confuso ainda. E uma explosão acontece. Em outro lugar havia o rei demônio perguntando quanto tempo ele vai ter que esperar. Era para deixar falar com o gerente logo enquanto ele atacava os anjos. Era ele um deus demônio que conquistou os 10 mundos atingidos por um mero humano. Era impossível. Era para se apressar e fazer com que isso nunca tivesse acontecido. Enquanto isso, na sala do protagonista, a anja que estava cuidando dele acabou mostrando no espelho tudo que o demônio estava fazendo e ele se pergunta o que estava acontecendo. Rei demônio e deus da destruição que levou a destruição para os 10 mundos, incluindo o do protagonista. O objetivo dele é destruir todos os mundos. Ele é um guerreiro que nunca perdeu uma batalha e nunca foi atingido por um ser. Porém, essa estatística foi quebrada graças ao protagonista. Então ele deveria entender o dano que causou no orgulho daquele deus. Ele fica confuso porque só um motivo já foi suficiente para quebrar o orgulho daquele deus. O rei demônio deseja ter outra batalha com o protagonista para ter uma vitória completa, e ainda continua perguntando o que ele acha disso. O protagonista ri daquela situação. Depois a resposta era muito óbvia. Se ele queria mesmo ser executado, então o protagonista garantirá esse desejo. Um brilho enorme passa por toda a sala. Ela vai continuar com a transferência apesar do período exato da chegada ser desconhecido. Ele terá tempo suficiente. Além disso, os deuses o presentearam com o apoio e assim conseguiriam voltar. Apesar de ser uma oportunidade dada por deuses, é uma oportunidade louca. E ela pegaria essa chance para cumprir a vingança contra o deus demônio e contra todos os outros que veem eles como insetos.
As coordenadas já foram geradas e a confirmação final da constelação na interferência dimensional estaria completa. Ela deseja o melhor ao protagonista, estariam esperando entretenimento vindo dele. Então a transferência foi completa. Quando o protagonista começa a abrir os olhos, ele começa a escutar que alguém estava chamando. Era um homem que estava tentando ajudar o protagonista, que pediu para ele acordar. Assim o protagonista abre os olhos, mas quando ele abre, joga um balde de água fria nele. O pessoal que estava em volta fala que ele acordou e ele não estava acabado naquele momento. O protagonista olha para o pessoal e fica confuso, pois não sabia se já tinha visto eles antes. Mas ele vê um estigma no peito do pessoal. Por conta disso ele acaba se lembrando e começa a rir. O pessoal fica confuso com o protagonista rindo, mas é que ele deve ter voltado a uns 10 ou 20 anos. Para um tempo no qual ele ainda tinha que ter o templo mandando nele. O capitão chega e pergunta o que estaria acontecendo, pois a pausa do pessoal acabou. Eles falam que não tem nada acontecendo. O homem olha para o protagonista e, caso ele se irrite novamente, iria acabar com a cara dele. O protagonista só pergunta do que ele estaria falando, mas eles quase começam a brigar. Porém o protagonista vira as costas e sai, pois ele não tinha interesse com aqueles caras. O protagonista passa por uma criança que estava sofrendo. Essa criança agradece ao protagonista por ser protegido. Ele se pergunta quem seria, mas acaba não sabendo. Como se passaram 10 anos, ele acaba não se lembrando dos detalhes e vai ser difícil se acostumar com tudo isso. Havia na mente do protagonista o privilégio do retornado, onde o protagonista vai ser capaz de usar sempre que falar para desbloquear o privilégio. Foi o que pelo menos a Anja disse ao protagonista. Então ele decide se esconder naquele momento, e fala para desbloquear o privilégio. Uma luz começa a brilhar em seu corpo. Ele fica surpreso com aquilo. Era uma loucura intensa. Eles estavam dando algo assim para o protagonista de graça. O pessoal começa a falar que o protagonista é muito interessante. Mesmo ele sendo um trabalhador, provavelmente poderia ter sido um minerador antes de chegar à mina. A velocidade dele é surpreendente. E os sacos que ele conseguia encher com minério eram muitos. O pessoal queria que o protagonista fosse para os outros times para ajudar aquele outro pessoal, mas eles não podiam ficar com preguiça, pois ele estava dando duro. Enquanto isso, o protagonista pensa que não poderia acreditar naquilo. Então a gente volta alguns momentos antes. O protagonista falou para desbloquear os privilégios. A informação sobre os privilégios estava tudo indo para a cabeça do protagonista de uma vez só. Ele se pergunta o que era tudo aquilo. Eram habilidades de classes altas e até mesmo itens talentos que foram implementados como habilidades de verdade. Tudo aquilo era uma loucura, pois estavam dando as coisas para o protagonista como se fossem nada. É assim que o capitão se aproxima do protagonista e grita com ele, pois o protagonista não estava trabalhando. Gostaria de preguiça, pois era o primeiro dia dele. Como o protagonista não responde ao capitão, ele fica irritado. Então ele pega seu chicote e começa a tentar atacar o protagonista, falando que daria uma lição nele. O chicote voa com tudo na direção do protagonista, mas ele consegue segurar com as mãos nuas. Isso acaba assustando o capitão. O protagonista, como ele fala que sentiria muito, dizendo que voltaria ao trabalho. Então ele devolve o chicote ao capitão e segue a sua vida. O chicote parece ter desacelerado, provavelmente por conta de toda a experiência de batalha que ele teve nesses anos. E não havia nem mesmo um arranhão na mão do protagonista. E como ele voltou ao trabalho, a vontade de ferro dele aumenta drasticamente. O poder de defesa ignora quaisquer danos que sejam menores que o poder de defesa dele. Essa habilidade do protagonista faz com que ele consiga minerar muito também, pois apesar das condições serem horríveis, essa habilidade, se for corretamente usada, poderia ser muito útil. Ele recebeu um total de 9 privilégios e, usando o conhecimento do futuro com adição, conseguiria recuperar a força rapidamente. A primeira coisa que ele teria que fazer. O protagonista então começa a entregar os sacos de minérios para as pessoas que estavam contando. O homem, que ficou assustado, dá um bom trabalho ao protagonista. E logo depois de um tempo eles são chamados para um local onde todos deveriam ficar de costas, pois iriam anunciar os cálculos. Em primeiro lugar estava o grupo F. Ao lado do protagonista estava a criança. O protagonista percebe a criança ali. Em segundo lugar estava o grupo B. O pessoal se pergunta como o grupo do protagonista ficou em primeiro lugar. Em terceiro lugar estava o grupo H. E pulando todo o resto, em último lugar estava o grupo E. De acordo com os protocolos da mineração, os suplementos e compensações do trabalho do grupo que ficou em último lugar seriam divididos entre o primeiro, segundo e terceiro. O pessoal fica meio triste com essa situação, mas era a hora de começar. Era uma das grandes preces para a grande deusa da luz, Ária. Então o pessoal começa a orar pela poderosa deusa, pedindo que desamarre a salvação sobre a luz eterna. O protagonista percebe que essa salvação é falsa. Existe o Templo de Ária, um dos 3 grandes deuses com a maior religião no continente e também a maior empresa de empréstimos. A maior parte das pessoas ali perdeu suas casas para monstros ou outras coisas. As pessoas estavam exaustas e queriam voltar para casa o mais rápido possível.
Essas pessoas também poderiam ser aventureiros que foram resgatados pelo templo e se tornaram escravos para pagar as grandes dívidas. De qualquer outra forma, enquanto ele carregar esse estigma, o protagonista não será livre para se mover como quiser. Se sair do território de trabalho sem permissão, seu coração irá parar. Ele precisa pagar as contas médicas o quanto antes para recuperar a liberdade e assim poder seguir para o próximo plano. Dessa vez o Deus Demônio fará com que ele acabe. O protagonista conquistaria a sua vingança. Além disso, voltamos no tempo. Um dia o protagonista segurava a mão de uma mulher. A mão dela se afasta dele e um poder avassalador a consome. Em seus últimos momentos ela chorou. O nome dela era Altair. Isso faz com que o protagonista tenha mais um objetivo: proteger essa mulher. Logo uma freira aparece falando que as pessoas podem usar a loja ou se precisarem de uma consulta podem ir para o hospital. Na loja um copo de cerveja custa 80 pratas. Essas coisas são caras demais para o protagonista. Mas uma criança aparece atrás do protagonista dizendo que compraria uma bebida para ele. O protagonista se pergunta se a criança tem dinheiro. Como a criança acabou de receber, não pode comprar algo muito caro. Mas a criança queria pagar a dívida com o protagonista, pois ele foi protegido enquanto apanhava dos caras e ficaram em primeiro lugar graças a ele. Como o grupo dele só tem pessoas fracas, normalmente eles ficam em último lugar. Essa era a primeira vez que o garoto ganhou dinheiro. Então era por conta disso que estavam batendo nele no final das contas. Se alguma pessoa de um grupo apanhar e ficar sem capacidade de ajudar, não conseguiria minerar muito ferro. Fazendo isso, o único grupo que restar no ranking dos outros iria aumentar. Mas o protagonista nega a oferta da criança, pois ele não iria extorquir aquele garoto. Os adultos têm seu próprio orgulho e provavelmente pensaram em usar todo o dinheiro. O protagonista acaba indo direto a uma loja e o senhor pergunta o que ele queria. O protagonista queria um item específico: a água de recuperação. Como o senhor não conhecia o protagonista, pergunta se ele tem dinheiro, pois aquilo custa 1 ouro por copo e 4 euros por garrafa. Se for suportável, ele deveria apenas resistir à dor. O protagonista entrega 15 em ouro. Ele pode até mesmo pegar um empréstimo para o restante do pagamento. Se ele tem um formulário, poderia entregá-lo ao protagonista já. Isso acaba assustando a criança que estava atrás, perguntando se o protagonista estaria maluco, pois é muito assustador ficar em dívida, já que ele só recebe 1 ouro, que é metade do pagamento normal de 2 ouros. Ele poderia até mesmo ficar no vermelho, pois os empréstimos têm taxas altas. O protagonista só precisava pagar eles de volta. Mas ele queria muita água de recuperação, um item popular que recupera uma pequena parcela da saúde e possui um efeito secreto onde o poder mágico aumenta caso beba uma grande quantidade. Apesar de que mesmo bebendo 10 garrafas o aumento do poder mágico é muito pequeno, então não é algo muito eficiente pelo custo. Mas com esse privilégio nem precisaria de elixires. Havia mais um privilégio no protagonista: a habilidade de visão de Hermes, que aumenta drasticamente os efeitos de todas as porções em 500%. Ele não conseguiria obter muito dinheiro através da mineração. E já que não seria compensado mesmo trabalhando muito duro por toda aquela situação, ele decidiu treinar, se perguntando o que precisaria fazer. Então o protagonista foi reportar ao capitão do grupo que escutou o grito de monstros vindo de dentro das minas. E o protagonista pede para ele entrar em contato com um time de caçadores, pois iria levar a luz para o lugar onde viu todo aquele grito. O protagonista tinha que ganhar o dinheiro com as masmorras. Monstros são seres que nascem com portais de magia. Como os monstros são hostis contra os humanos, eles causam muito dano. Entretanto, eles também deram uma segunda chance aos humanos. A cristalização das magias dos corpos dos monstros em pedras mágicas ou os ossos que são usados como materiais para itens, antes que pudessem perceber, eles tinham se tornado um material. Isso também significava que mais masmorras tinham que ser o lar dos monstros. Apesar dos perigos, eles eram como um baú de tesouros a serem descobertos. E os times dos caçadores começaram a chegar. Eles estavam próximos das minerações. Os caçadores são escravos que foram selecionados, escolhidos com o poder de combate como compensação por enfrentar os perigos que eram os monstros. Eles tinham salários altos. Mas uma pergunta é o motivo do protagonista ser selecionado para trabalhar mesmo tendo sido um viajante. Então o senhor perguntou ao protagonista se ele estaria ouvindo, pois eles não poderiam continuar a dar mais empréstimos a ele. O motivo disso era porque o ranking atual do protagonista era baixo e ele não poderia receber nada como empréstimo. Então talvez ele tivesse que roubar alguém. Mas uma freira aparece falando que ele poderia conseguir um empréstimo vendendo os próprios órgãos. Ele acaba olhando para ela como se os olhos brilhassem. Então ele pede para mostrar a papelada e fazer com que os órgãos sejam pegos na próxima semana. Não tente desistir se conseguir devolver o pagamento. Com esse pagamento dos órgãos, o protagonista acaba querendo mais algumas poções com o dinheiro e o senhor acaba entregando, falando para ele fazer o que quiser, pois ele que vai acabar sendo executado mesmo. A freira fala para o protagonista que ele é maluco e se corrige logo em seguida, dizendo que ele é um homem de verdade. Então ele acabou enfileirando todas as suas garrafas. E ele já estava pronto para ir. Só que um homem bate uma lança no chão próximo ao protagonista.
Eram os caçadores que perguntam para ele se ele é o guia. Era o timing mais perfeito possível e ele fala que sim. Bem, ele se apresenta como líder do time de conhecimento. O Gate e os outros atrás são Marco e Dari. O protagonista, mesmo que não tenha uma habilidade de visão noturna, poderia usar a habilidade de detecção de mana e acha que isso poderia ser uma extrema ajuda. A habilidade de ver no escuro e a habilidade de espalhar a mana em um campo amplo para aumentar os sentidos para conseguir o mais fundo masmorra sombria sem chamar atenção. Bem, o líder acaba falando que caso eles estejam prontos era hora de ir, pois ele tinha gastado dinheiro à toa com poções de visão noturna. Eles falam para o protagonista carregar as bagagens e era interessante ver o minerador com mana. Poderia o protagonista talvez despertar a masmorra inteira? Então era hora de ver. Enquanto aqueles dois são familiares, o protagonista conhece pelo menos um. Ele foi transferido para ser um caçador cerca de 3 meses depois de ter concluído a masmorra. As coisas aconteceram da mesma forma. 2 deles se vão nessa masmorra. E o protagonista tem uma boa ideia de como usar esses rapazes. Então ele segue o caminho para a masmorra. O pessoal estava um pouco cansado, mas os outros caçadores já avisam entrando na mina. Havia um tempo de espera logo na frente, era para todos mostrarem as mãos. Então eles decidem colocar um laço entre os pulsos deles. Até conseguiriam colocar no do protagonista. Era um bracelete atado com magia. Se alguma coisa acontecesse com eles dentro da masmorra, o outro bracelete que estivessem usando iria se partir. E caso isso acontecesse, eles iriam pedir reforços. Mas como eles só foram fazer o reconhecimento, o pessoal talvez achasse que nada poderia acontecer. Era só para prestar atenção e fazer uma boa viagem. Então eles começam a andar dentro das minas. Eles seguem o caminho em silêncio. Logo em seguida uma luz para na frente deles do outro lado. Era um monstro que estava por lá. Uma pedra foi jogada em uma parede para chamar a atenção desse monstro. Ele ficou confuso sem entender o que estava acontecendo. Logo 2 caçadores aparecem atrás dele e conseguiram executá-lo com sucesso. O papel principal do reconhecimento era ver se existiam monstros. Era preciso reunir informações sobre o interior da masmorra. Depois de acabar com ele, os caçadores deixaram o corpo lá e foram embora. Com base nas informações que coletaram, poderiam criar um esquadrão de ataque adequado para o trabalho. Esse esquadrão com o poder de fogo necessário iria concluir a masmorra e assim as coisas aconteceriam normalmente. Mas parecia que aquele monstro era um perdedor de uma batalha. Não existia outro ninho dentro da mina. Na semana passada os grupos de caçadores massacraram todos e parecia que ele era o último sobrevivente do ataque. Porém, como o grupo de reconhecimento também era formado por caçadores com habilidades de combate, ficaram pensando por um tempo. Até que o líder do grupo perguntou por que não resolviam isso eles mesmos. Se eles detectassem e determinassem como lidar, seria fácil. Existiam alguns casos nos quais poderiam concluir isso sozinhos. O pessoal ficou meio assustado com essa situação. Eles disseram que o papel era apenas coletar informações do interior, isso era para evitar tomar decisões perigosas como essa. Afinal de contas, o que fariam se houvesse um grupo lá dentro e se fossem monstros ainda mais fortes? Eles eram um grupo de 3 pessoas. Na verdade tinham 4. Porém um deles era apenas um minerador. O que deveriam fazer com o time dele? Outro pediu para ficar calmo e perguntou se o líder tinha algum plano, pois iriam decidir depois de ouvir o plano dele. Então o líder sorriu. Ele pediu para o protagonista retirar da bolsa alguma coisa e ele começou a fazer. Ele retirou folhas e sementes de avelã. Era para amassá-las e misturá-las com o resto de cobalto para produzir o aroma de cobalto fêmea. Isso poderia gerar um cheiro muito forte, os monstros poderiam sentir por centenas de metros de distância. E o monstro até mesmo sentiria o cheiro, começando a ficar feliz com isso. Então eles usariam isso para atraí-lo. O monstro começou a andar até uma armadilha até que caiu nela. Amarraram o monstro para executá-lo de uma vez. E funcionou. A armadilha realmente respeitava o líder a qualquer momento. Porém ele tinha isso preparado e nem sabia que algo era possível. Isso era o que chamavam de experiência, apesar de que foi o protagonista quem ensinou isso. Durante a sua primeira vida depois que foi transferido para um caçador, costumava trabalhar junto no mesmo time. E quanto queria receber a aprovação dos outros, nunca tive a chance de fazer isso. Então voltamos ao encontro anterior onde ele perguntou o que teria acontecido com o protagonista. Ele olhou para trás para ver seu rosto, o resto do pessoal estava escutando. Mas então ele continuou falando que foi lá dentro sozinho para dar uma olhada e que era só uma masmorra com pequenos grupos de cobalto. O líder perguntou se ele tinha tanta confiança em si mesmo, mas o protagonista continuou. Antes de todos irem para lá, estava a cargo do reconhecimento do grupo e aprendeu a encontrar caminhos. Então o protagonista achou que poderiam lidar com essas masmorras usando os métodos e trabalhando os 4 juntos. É claro que isso era verdade, porém a decisão era totalmente do líder e ele só gostaria de oferecer a escolha para eles. Pois naquele momento seria um desperdício deixar essa oportunidade para outra pessoa, já que o protagonista era muito útil. Apesar de ser difícil encontrar avelã, o protagonista era muito bom em preparar o jeito que ele sabia como caçar os monstros.
O líder gostava de como o protagonista estava dando os créditos para ele. Então depois ele daria uma palavra para o departamento de recursos humanos com a autoridade de um gerente e poderia ser movido imediatamente para o time dos caçadores. O líder acabou entregando uma faca ao protagonista. Ele acabou agradecendo por aquilo, pois era provavelmente o que ele queria naquele momento. Porém o líder ficou bem orgulhoso com os esforços dele. Ele não era uma espécie de mendigo e a masmorra de cobalto não era o bastante para fazê-lo aceitar um pedido. Então pelo menos ele acabaria com aquela masmorra como agradecimento pela ajuda do protagonista. Depois de um tempo parecia que eles haviam acabado com a maioria dos monstros, e pensar que essa masmorra seria realmente muito fácil. O único problema era que a qualidade das pedras mágicas era muito baixa por terem vindo desses monstros. E parecia que aquele túnel estava limpo, mas aquilo o deixava testando algum lugar. Eles acabaram olhando em volta e descobriram que havia alguma coisa por perto. Eram ossos que poderiam ser apenas restos das pessoas que estavam ali. Mas aquela estrutura era diferente. Poderia ser uma besta selvagem, não era outra coisa. Eram ossos de cobalto e naquele momento uma mão gigante pegou uma das pessoas do grupo. Aquilo acabou jogando contra a parede. O líder gritou pelo seu companheiro. E assim o monstro jogou com tudo na parede o homem que havia pegado. O líder ficou confuso com essa situação. Marco também ficou irritado e usou seu poder. Ele pediu para o pessoal ficar logo atrás dele. Eles achavam que tudo estava resolvido agora, mas algo estava se escondendo. Ele falou que então estava tudo bem e que poderiam se defender de forma diferente. Agora era para todos encontrarem uma saída. Era só um escudo de mana que poderia bloqueá-lo por um tempo. Mas esse tempo era muito curto. A cauda do monstro bateu com tudo no escudo e o escudo acabou se quebrando, acertando e jogando com tudo contra a parede. Ele ficou confuso com o escudo ter sido quebrado com apenas um ataque. O líder ficou muito preocupado. Ele percebeu alguma coisa. Aquela cauda era diferente e ele sabia de onde vinha. Um ataque direto estava indo em direção ao líder. Ele parecia não ter conseguido reagir a tempo. E naquele momento gritou de dor. Do lado de fora da mina, o grupo de espera estava atencioso com os braceletes para ver se algum quebrava. Mas algo estava assustando aquele grupo. O que assustava era que os braceletes estavam quase quebrados. Apenas um deles estava de boa. Isso acabou fazendo o pessoal se perguntar o que teria acontecido lá dentro. E lá dentro o líder estava vivo, mas completamente machucado. O líder olhou atentamente para quem estava na sua frente. Porém quem tinha tomado o ataque por ele era o protagonista. Era o privilégio da vontade de ferro que o protagonista tinha por ser um retornado. Por conta disso ele achava que nem mesmo a vontade de ferro conseguiria bloquear todo o dano. E por mais que fosse aquele monstro, parecia nem mesmo ter um ano de idade. Não dava para ignorar os benefícios das espécies deles. A cauda do monstro acabou passando pelo resto do corpo e segurou um dos corpos que estava ali. O enorme monstro se demonstrou na frente do protagonista. Era um predador. Ele usava feromônios para enganar os outros monstros, fazendo-os pensar que eram da mesma espécie. Então ele comia os monstros depois que cresciam por completo. O protagonista pegou a lança do líder, que perguntou o que ele estava tentando fazer. Depois de girar por um tempo, o protagonista estava pronto para lutar contra aquele monstro. Ele estava aquecido. Então pelo menos ele iria garantir um último desejo àquele monstro. Como ele iria querer ser executado, havia um terceiro privilégio desconhecido por todos. O terceiro privilégio era a chave de prata da chave de um salão de um castelo esquecido. O portador sempre poderia depositar e remover itens do salão prateado. Atualmente era equipada na mão esquerda do protagonista. Em outras palavras, era um artefato de subespaço. O protagonista acabou derrubando as coisas na frente do líder. Era um tecido, é uma planta de alma dragônica, um tônico natural que possuía a habilidade de acalmar alguém. O protagonista entregou isso para o líder. Ele pediu para que ele ficasse recuado. Então o protagonista amarra um pano entre a lança e a mão dele para que a lança não caia. E assim ele lutaria para valer com tudo. Isso acaba assustando o líder. Confuso com a situação, ele pergunta por que o protagonista teria feito aquilo se ele nem ao menos é um combatente. Mas mesmo que tudo acabe agora, não poderia deixar isso terminar de forma embaraçosa atrás de um minerador. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um poder acaba parando o corpo dele. O monstro tinha dado um grito enorme. Usava a habilidade de paralisia. Agora ele consegue se lembrar da história que um senhor contou quando ele era novato. Era a história de quando o monstro atacou uma cidade. Atacou os fazendeiros e acabou com todos eles alguns anos atrás, quando um predador adulto atacou uma vila vizinha. Aquilo era chocante. Dizem que os aldeões não conseguiram nem piscar e tiveram que presenciar o evento. Tudo se espalhava para os lados porque estavam paralisados pelo medo. Eles não conseguiam mover um músculo sequer. Não conseguiram fazer nada com a exceção de esperar que às vezes eles chegassem. Quando o líder estava ajoelhado no chão, uma luz brilhou. E isso acabou recobrindo as essências dele. Um som gritou por todos os lugares. E ele se pergunta o que estava vendo. A balança dele estava sendo usada por uma pessoa diferente.
E essa pessoa estava conseguindo bater de frente com aquele monstro que atacava ele de frente com tudo. Mas o protagonista esquiva e acaba indo para o contra-ataque. Era como esperado. Aquilo funcionava perfeitamente contra o medo, uma planta de alma dragônica e o privilégio da visão dele. Todos os 9 privilegiados. Só um deles é uma arma, mas não pode usá-la por conta do poder mágico ser muito alto. Porém, isso é mais do que suficiente para um filhote como aquele. O protagonista pega uma poção e joga em cima da lâmina. Era o 72º veneno dos reis. Enquanto isso, voltamos um pouco na vida passada do protagonista, onde ele pergunta se tem certeza do que estaria acontecendo ao compartilhar a receita que passou a vida inteira desenvolvendo. O senhor fala que não adianta esconder as coisas em um mundo que está em ruínas. É melhor todo mundo usar e deixar apodrecer. Mas o protagonista espera que ele use. Se o veneno dele puder acabar com mais pedaços de lixo e salvar algumas pessoas, já está bom. O protagonista avança com ataque por tudo. E no passado dele aquele cara havia falado que não poderia pedir mais nada por isso. Então a lança penetra a pele daquele monstro, arrancando um pedaço quando o protagonista puxa sua lança. Aquilo faz um monstro gritar de dor. Ele começa a gritar para todos os lados. O veneno letal foi feito com ervas mais comuns e entra na corrente sanguínea, acabando com os órgãos do alvo. Além disso, causa uma dor muito forte, já que o rei dos venenos era um grande sadista. Havia 3 minutos até que todo o corpo dele estivesse cheio de veneno. Até lá o protagonista tinha que se manter vivo. Então ele usa vários ataques. Porém o monstro o contra-ataca com a sua. E joga o protagonista para longe com tudo. Aquilo faz com que ele seja jogado contra a parede e acaba doendo nas suas costas. Mais rapidamente ele se recupera e acaba olhando para frente. Parece acertar demais por conta da boca aberta do monstro pronta para atacar o protagonista. Mas ele joga um pote de veneno com tudo na boca dele. E acaba se esquivando do ataque. O monstro acabou tomando veneno e gritou com tudo. Ele vomitava tudo que tinha dentro do corpo. Havia mais 2 minutos. Não longe disso havia 1 minuto. O protagonista segurou com força sua lança e correu para o ataque. Com as habilidades atuais dele vai ser difícil ultrapassar a velocidade daquele monstro, então ele não tem que esperar. Ele tem que acabar em 1 minuto. O protagonista dá vários ataques. Ele teria que dar o golpe final. Mas a cauda do monstro quase atinge o protagonista. Ele consegue segurar com a sua lança e seus braços. O monstro tenta jogar a cauda dele para cima e o protagonista vai junto. Ele teria que aguentar só mais um pouco. Então depois de um tempo ele solta a cauda quando estiver assim em cima da cabeça do monstro. E prepara o lance para ficar com tudo na testa. Ele grita pelo seu ataque. Assim ele fica com tudo e um dos olhos do bicho que começa a gritar com uma dor imensa. A balança do protagonista chega até o ponto de quebrar. Ele segura uma das partes da lança que quebrou e finca no outro olho. Logo ele se prepara segurando a faca que tinha ganhado dos caçadores. E se prepara para mais um ataque. Assim ele fica em outro olho. O monstro acaba gritando com muita dor e se remexe para todos os lados. O protagonista que estava acima do monstro começa a ficar meio instável em seus movimentos. Ele se agarra para não cair. Ainda não pude cair. Ele tinha que dar um golpe final. Então ele pula para cima de novo. Agora que ele voltou 10 anos no tempo, a força do corpo e todo o resto são melhores do que os daquele monstro. Foi por isso que preparou a situação. Água de recuperação. Apesar de que mesmo bebendo 10 garrafas o poder mágico aumenta muito pouco, mas com privilégio ele nem precisa dos elixires. É o bastante para perfurar o crânio. Ele havia segurado todo o poder mágico para a técnica do poder mais simples, a descarga. Então ele dá um golpe final no monstro. O tempo passou e o vento foi dissipado pelos ares. O líder estava um pouco tenso. Ele acaba se lembrando dos seus pensamentos. Foi um mal-entendido. Mesmo que não tivesse conquistado o valor daquela pessoa, seria facilmente reconhecido e avançaria. Porém agora o protagonista é só um minerador. Ao menos ele poderia entrar em uma masmorra. Ele precisaria de uma entrada e o responsável por isso seria o líder. O protagonista chama o líder e fala que ambos teriam uma conversa. Do lado de fora na floresta, o pessoal começou a ficar preocupado. Naquele momento havia um homem loiro andando para lá e para cá. Um senhor fica de frente com ele. Ele grita falando que não era ele a pessoa que estavam procurando. Eles são colegas que entraram no templo juntos e apenas isso. Era para Sarraku acreditar nele. Ele não é um adorador do mal, mas o encapuzado acaba pedindo para esmagar aquele homem. Então ele é esmagado. O corpo dele é jogado com tudo no chão e sozinho ele começa a tremer. Da boca dele começa a sair uma centopeia. E ela era enorme. Aproveitando essa situação, o homem encapuzado acaba cortando a centopeia. Por conta disso, já se mostrou que aquele cara realmente era um adorador do mal. Para encontrar esses vermes ele acabou com 7 membros. Uma pessoa de 7 é uma probabilidade muito baixa.
E eles estavam se rebelando tão fortemente que foi necessário queimar a casa inteira para pegar um único inseto. Ele sabia muito bem como examinar, já que eles agiam de forma completamente estranha e temiam que o resto dos membros também se propagasse. Só falta um mês até a invasão e a menos que tirem os hereges dos templos antes que seja necessário eles vão acabar pagando um preço muito caro por tudo aquilo. O homem sentado no trono ficou em silêncio. E apenas fala que iria resolver aquela reclamação do time de caça, mas em troca era necessário entregar resultados. Não era para agir duramente como um membro despertado das investigações heréticas. Eles falam que está tudo bem. E com isso vamos para o Departamento de Recursos Humanos. Lá as pessoas estão conversando com a mulher. Ela pede para o líder preencher o formulário e o nome do departamento e ele preenche com o nome e o departamento do protagonista. Fazendo isso ele está recrutando membros de outros departamentos. Através de uma numeração nomeados serão colocados no time. Isso é nomeado. Cometer qualquer erro diminuiria a performance do time. Ele concorda com os termos que são bons, pois na verdade se o protagonista se sair muito bem todo o crédito seria daquele líder. Tudo isso vem na base da sorte e ele não consegue acreditar que conseguiu uma oportunidade dessas, pois ontem na masmorra, o protagonista estava conversando com o líder e ele perguntou o que estava acontecendo. O protagonista havia pedido para fingir que o predador nunca existiu pois ele iria se livrar do corpo dos monstros. O protagonista disse que iria se livrar só do predador e que deixaria os cobaltos por aí pois poderiam reportar que era um ninho completo de cobaltos. Qualquer coisa que saísse da masmorra como cadáveres monstros, pedras mágicas e itens os escravos do templo não poderiam ficar com nada. Qualquer coisa que os escravos obtivessem se tornaria automaticamente propriedade do templo. As únicas coisas que esses escravos de combate tinham eram bônus baseados nessas compensações de conclusão e no valor do que eles pegaram. Então se entregasse isso para o corredor poderiam conseguir mais. Mas era impossível. Provavelmente o protagonista não sabia que o time de vigilância ficava do lado de fora unicamente para esse propósito caso eles tivessem sucesso. O protagonista sabia muito bem disso, mas existia algo que eles não sabiam. O protagonista usou um de seus privilégios e um poder enorme começou a emanar do corpo daquele monstro. Ele já não estava mais naquele momento. O protagonista usou o seu poder de subespaço que era uma ferramenta muito forte. Aquele monstro gigantesco desapareceu sem deixar rastros, incluindo tudo que estava ao redor dele. Por conta disso o protagonista se virou para o líder e perguntou se ele não queria ser promovido para além daquilo. Ele faria avançar 3 masmorras para ficar com a recompensa de conclusão e em troca ele pegava os monstros. A conclusão de masmorras trimestrais, especialmente o número de batalhas, tinha uma grande influência nos exames promocionais mesmo que fosse uma masmorra de nível baixo como Ninho. Porém a história muda completamente ao obter um membro tão poderoso. O time de reconhecimento era o primeiro a entrar na masmorra e poderia ter a masmorra para ele sem intrusos. Concluir com alguns membros seria tudo de bom. A única coisa que ele teria era uma promoção e o que aquele desgraçado do protagonista queria era o dinheiro. Então foi uma boa troca e não havia nada a temer. O protagonista poderia pagar a dívida desde que o predador se vendesse por um preço bom e gostaria que ele saísse do templo o quanto antes. Mas antes que tudo isso acontecesse havia algo que ele precisava fazer. A grande invasão com os cavaleiros do templo que estava marcada para acontecer no próximo mês era lá que eles encontrariam um item que causaria muito tumulto em todo o continente. O protagonista tinha que participar disso, não importava como ia obter aquele item para mudar o futuro completamente. Depois de um tempo o pessoal falou que o registro dele estaria completo e que agora ele ficaria no time de caça. Iriam dar uma certificação para ele coletar todos os equipamentos essenciais e o depósito de suplementos. Então ele saiu daquele lugar e começou a andar para lá e para cá. Na vida passada do protagonista ele se aliou ao time de caça depois que a lista de participantes foi anunciada. O número de membros seria no máximo 20. Mas o protagonista tinha um plano. Era só uma questão de seguir, certamente. Então o líder decidiu falar com o protagonista sobre onde ficava o depósito de suplementos. Ele iria fazer uma visita na enfermaria para checar se os outros estavam bem. Caso houvesse alguma bagagem também poderia levar de volta. Logo 2 pessoas começaram a se aproximar e o líder percebeu isso. Então pediu para o protagonista se apressar. Ele tinha que abaixar a cabeça o mais rápido possível. Aquelas pessoas passaram por todo mundo e todos começaram a baixar as suas cabeças. Mas quando o homem encapuzado passou pelo protagonista ele sentiu algo indescritível e longe da sua realidade. Mas ele passou mesmo assim. Era o time de exterminadores heréticos, os escravos direitos do examinador. E tem que tratar eles como se fossem as melhores pessoas do mundo pois ficaram conhecidos por ignorarem os procedimentos e maltratarem as pessoas sem motivos. Especialmente o cão louco. Ele foi para o time de examinadores porque queria acabar com pessoas e ele não larga uma presa assim que põe os olhos nela. Logo o cão louco acaba chamando o protagonista e o líder. Os olhares deles se cruzam. O líder ficou confuso e acabou sendo ouvido. Mas ele se aproxima falando que há algo incomodando há um tempo.
Ele aponta para o protagonista e observa o fato de que ele está vestido como um minerador. Então ele se apresenta e diz que faz parte dos examinadores. Era para dizer o nome e o departamento. O protagonista acaba tendo um olhar afiado. O líder acaba falando para ele que era a pessoa que havia sido transferida para o departamento de caça. Mas antes que ele terminasse de falar alguma coisa, o cão louco pediu para ele ficar quieto, pois ninguém falou com ele. A aura que emanava daquele homem era intensa, algo que fazia qualquer um se sentir de joelhos. Aquilo assustou todos. Então eles ficaram de pé um de frente para o outro. E era verdade. Não existia espaço para erros. Mesmo quando ele estava apenas parado, nenhuma outra pessoa teria notado, mas aquele cara era conhecido por sentir as coisas. E ele percebeu que o protagonista era uma pessoa que tinha um nível muito alto de experiência na vida. Porém, se vestir como minerador e ter se transferido para o time de caça significava que ele originalmente estava no time de mineração. Todos os novos escravos passam por um teste de performance antes de serem designados para um departamento e sempre dão a oportunidade de batalhar para o time de caça. Mas uma pessoa tão forte no nível de mineração foi nomeada para ser transferida para o nível de caça. Existia algo muito estranho aí. Então as pessoas começaram a se apontar em volta do protagonista. Até 5 deles estarem em todas as posições necessárias. Ele era uma pessoa muito forte, mas não era poderoso o bastante para que não pudesse ser capturado. Eles falam que fariam algumas perguntas para o protagonista e que era para responder com sinceridade e calma. Ele se pergunta o que é isso. Ele é patético e estaria saindo da toca desse jeito. Era uma parte muito legal também. Então ele faria algumas perguntas ao protagonista e responderia com calma. Ele pergunta se o protagonista já ouviu falar sobre o adorador do deus demônio. Quanto a eles, não havia ninguém que conhecesse esse pessoal melhor do que o protagonista. Os adoradores do deus demônio são crentes que adoravam o deus Tártaros. Eles são seres que levariam muitos deles à própria destruição na batalha que salvaria a próxima vida deles, os traidores da humanidade. Atualmente a única coisa que os membros desses mais baixos deveriam saber é o fato de que são uma religião recém-criada que se opõe e gera conflitos à ordem existente. Outro deles fala que alguns fatos sobre ele se diferenciam da maior parte das outras pessoas. Ele foi reconhecido por ter a habilidade de reconhecer essas discrepâncias e decidiu trabalhar sobre o Lorde Martias dos Inquisidores Heréticos. Os instintos estão dizendo que o protagonista é muito perigoso. Então ele aponta uma faca para o protagonista e a partir de agora ele iria responder as perguntas como um membro dos Inquisidores Heréticos com sinceridade. Toda e qualquer coisa que ele disser poderá ser usada contra ele. Era para se lembrar de usar isso quando estiver respondendo. Porém, antes de toda essa situação, o protagonista pergunta se poderia pedir alguma coisa. Um deles fica muito bravo falando que o protagonista é muito ousado, mas o líder fala para ele ir em frente. Ele pede só para ir em outro lugar e eles perguntam qual é o problema dali. Havia muitas pessoas vigiando eles. No caso de alguns deles verem algo infeliz, espera-se que ele possa continuar mantendo a honra como um membro dos Inquisidores. Aquilo acaba deixando o líder bravo. Então ele percebe que o protagonista está cheio de confiança e estaria dizendo que poderia dar conta de 5 homens sozinho. Quanto mais as pessoas são assim, mais aquele líder sente orgulho de fazer o trabalho que faz. Um círculo mágico aparece nas 3 pontas do triângulo. No centro, 3 pessoas estavam ali preparadas. Era uma habilidade de campo vermelho. Os aliados dentro do campo têm suas habilidades melhoradas, o tempo de uso e a eficiência aumentam com o número de usuários. Agora sim tudo ficou interessante para o protagonista. Para isso então ele iria se preparar. O protagonista preparou suas mãos para o combate. E ele queria acabar com isso. Ele se pergunta em que posição é aquela. Era uma arte marcial estranha e será que ele deveria esperar por muito? Mas era o que a maioria das pessoas pensaria em primeiro plano. Ele saiu correndo para cima do protagonista sem pensar 2 vezes. Nada importava, já que dentro do círculo vermelho ele está acima de todos. Ele usa o combate para acelerar e devolver vários ataques para o protagonista, mas ele se esquiva de todos. Com todos os ataques rápidos, o protagonista tenta contra-atacar. Mas o líder também acaba esquecendo dos ataques do protagonista. Por conta disso ele acaba descobrindo uma coisa intensa. O protagonista era muito rápido. Ele bota sua mão contra a espada e tenta com a outra dar um ataque direto no líder. O ataque acaba passando de raspão na testa dele. O líder aproveita esse fato para dar um mortal e ir com tudo para trás. Aproveitando essa deixa, ele acelera e usa uma rasteira no protagonista, acertando direto no pé dele. O ataque parecia ter funcionado, mas o líder não percebeu uma coisa. A perna do protagonista era dura e não se moveu nem mesmo 1 centímetro. Era como chutar um cano de metal. Aproveitando essa deixa, o protagonista se preparou para o ataque e deu vários socos diferentes contra o líder. Aquilo poderia ter acabado com ele. Então ele aproveitou o fato de que o líder jogou a sua arma para trás, pois ele estava nocauteado naquele momento. E caído no chão, o protagonista se preparou para os próximos que estavam indo em direção a ele.
O líder de caça acaba falando para o protagonista que à direita dele estava vindo um ataque poderoso. Assim que uma bola enorme de metal com espinhos atinge o protagonista, ele tenta defender. Ele é jogado para trás com tudo com seu olhar, e depois de um tempo ele paralisa. Um homem gigante com esse ataque acaba olhando para o protagonista intensamente. Era hora deles brincarem em todos os mundos juntos, e pelo jeito ele saberia falar bastante. Era hora dele tentar falar com os outros, pois assim eles pensariam que ele é apenas um animal de estimação. Então ele decide atacar o protagonista com tudo, e o protagonista acaba esquecendo de todos aqueles ataques. As pedras acabam voando em toda a população e o pessoal começa a correr de medo. Logo o líder da equipe de caça fala que o protagonista é muito assustador. Sabia que era muito forte quando viu lutar na masmorra, mas agora ele derrotou até mesmo o cão maluco em um instante com uma arte marcial que nunca foi vista antes. Apesar da estrela da manhã daquele cara estar cheia de chão quebrado, ele está jogando um pedaço dele para todo lado. O protagonista era muito capaz de simplesmente bloquear todos os ataques sem dó e nem piedade. De alguma forma ele poderia ser capaz de vencer dessa forma. Agora que parou para pensar como o cachorro vai ficar enfurecido e envergonhado tomando uma surra dessas, ele não vai poder nem fazer nada na oficial da prisão. Se ele vencer, eles vão ter que responder nada e poderiam ir embora. E se perder, os dois seriam presos juntos. Então não era para ele perder. Mas acabou que era uma pena toda aquela situação. Enquanto o protagonista estava se divertindo com o reflexo, o problema é que muito tempo já se passou. Já tinha enviado isso, está na hora daquela coisa acontecer. As correntes acabam embaraçando na mão do protagonista. E agora ele estaria segurando as correntes. Enquanto o corpo vermelho daquele senhor estiver mantido, ele puxa com todas as correntes. Mas o protagonista puxa junto e ele nem se move. Porém ele estava escutando que algo estava vindo pelas costas do protagonista. E logo um vermelho surge nas suas costas. Alguém cortou as costas do protagonista com tudo. A brincadeira tinha acabado. Ele devia ter ficado quieto, implorado pela vida e partido para ser preso. Agora vai se arrepender daquela decisão que fez. Por conta disso, o líder se prepara para tudo para atacar o protagonista. E ele novamente usa sua habilidade de acelerar. Ele não ataca o protagonista direto, mas começa a rodar em volta dele. Ele pergunta se o protagonista não consegue ver nada. E assim um corte surge no rosto dele. Todas as habilidades daquele líder foram aumentadas em 80% e não há nada que possa não enfrentar na velocidade avassaladora como essa. Então ele era para ser executado enquanto percebe o real destino dele. Assim o líder começa a rir drasticamente. Mas ele percebe que havia algo vindo em sua direção. Ele não consegue ver o que vai acontecer porque estava rápido demais, mas o protagonista se aproveita da situação. Ele dá um soco com tudo na cabeça do líder, fazendo com que ele seja jogado no chão. Quando o líder bate no chão com tudo, uma explosão enorme surge. E o líder já estava desacordado. Ele segura o cabelo do líder e aponta a cabeça, perguntando para todos sobre qual era o problema deles com trabalhar em equipe. Assim que o protagonista dá uma joelhada na cabeça do líder, ele fica triste. Não era possível que tudo isso tivesse acontecido. A velocidade aprimorada no campo vermelho e a defesa, nada disso importou. Mas o protagonista pergunta como poderia ficar voando como uma mosca se não há nada que um cara grande possa fazer. Se ele quisesse acabar sobre a velocidade, deveria ter trabalhado como algo muito mais estável. O homem das correntes se prepara para atacar o protagonista e então ele joga as correntes com tudo. O protagonista acaba segurando as correntes e o senhor tenta puxar. Porém o protagonista não se move de jeito nenhum. E pergunta se ele estaria enchendo o saco à distância não usando esse corpo. Talvez aquele cara estivesse com medo de combates corporais. Durante a vida passada do protagonista, se os subordinados estivessem gerenciando seus times dessa forma, o protagonista teria dado uma lição neles. Então logo ele puxa as correntes com tudo. O básico de utilizar magia era poder deixar o seu corpo mais forte. Então ele segura a corrente com mais força ainda. E assim ele empurra com tudo. A arma, que era uma bola de metal com espinhos, foge da mão daquele gigante e começa a rebater em todas as pessoas em volta do protagonista. O combate tinha acabado ali. Teoricamente, as pessoas da cidade começam a ficar embasbacadas com essa situação. E o protagonista simplesmente suspira. O líder pergunta quem é o protagonista. E o protagonista fala que algumas perguntas faleceram. Muito impressionantes! Será que essa era a única coisa que ele tinha em mente? Mas infelizmente aquele líder não tem o direito de ouvir essa resposta. Porém alguém de alguma coisa estava vendo na janela toda aquela luta, um homem de cabelo vermelho que ficou inquieto. Ele pensa que não poderia ser verdade aquela coisa que estava acontecendo. Aquele homem misterioso enviou o protagonista para aquela cidade. As pessoas se perguntam o que foi que acabou de acontecer. O cachorro louco acabou de perder uma luta. E o líder cachorro louco estava bravo e irritado. Ele grita contra o protagonista que iria ferrar com a vida dele e o protagonista simplesmente sai, pois era muito barulhento aquele cara. Por conta dessa situação ele terminou o primeiro passo do plano. O problema é que quando aquele cara ouvir sobre a situação ele iria ficar irritado.
Por conta disso, era só questão de tempo, pois o próximo passo já estava logo ali. Mas ao se desculpar por fazer qualquer coisa ele trava no chão. Ele não conseguia se mover, a tensão corporal repentinamente o travou. Era o congelamento de mana, um efeito colateral que causa dor e tensão quando o usuário de mana esgota tudo. E como ele usou a técnica mana foi gasto o mais rápido possível. Mesmo depois de ter evoluído a contagem de mana, o corpo de 10 anos atrás era capaz apenas daquela coisa. Desse jeito tudo iria dar errado. A coleta estava prestes a começar. Um espírito aparece para o protagonista, o Shilok. Ele soube da autoridade do deus dos empréstimos Urza. Agora ele iria confirmar que o usuário de mana havia caído para 0. A habilidade Parede de Ferro começaria a coleta. Parede de Ferro não é uma habilidade que aumenta apenas as defesas e a resistência. Na verdade, durante o uso da habilidade a fadiga e o dano se acumulam em uma dívida e quando a mana do usuário chega a 0 os danos acumulados são recebidos. Muitos aventureiros usam essa habilidade para enfrentar monstros de níveis superiores e então acabam tendo suas vidas emprestadas. O deus dos empréstimos é uma espada de 2 gumes, e com certeza estava salvando a vida do protagonista enquanto o via lutar. Porém isso era horrível. O deus dos empréstimos estava de olho no protagonista. Ele segura um pouquinho mais pois queria ver o acúmulo dos empréstimos do protagonista. E o acúmulo estava em contagem regressiva. Quando estava completo então começa a contagem. 9. O sangue dele começa a ficar pesado. Em 8 ele precisa se mover para acabar logo com isso. Em 7 ele não consegue nem mover uma agulha. Em 6 o protagonista cai. Em 5 ele começa a ficar desesperado. Em 4 ele começa a rasgar as bandagens das mãos pois estava vendo uma porção de recuperação de emergência. Em 3 o sino começa a se mover. Em 2 o deus começa a rir. E não antes que fosse tarde demais o protagonista toma a poção. O sino bate com tudo nele. Porém na verdade o sino parou um pouquinho antes de bater no protagonista pois a quantidade de mana foi confirmada como sendo mais que 0 e a contagem regressiva foi removida. Eles irão adiar a atividade de coleta para a próxima vez que se encontrarem. Então o protagonista começa a rir um pouco da situação. O deus dos empréstimos estava subestimando e achou que ele não se prepararia para uma situação dessas. O protagonista sobrevive um ano mesmo após os humanos serem extintos e não era tão difícil evitar a coleta. Desde que conseguisse manter a energia Parede de Ferro era a melhor e mais segura habilidade que explora a efetividade da mana. Mas era hora de averiguar um pouco a situação, pois na vida passada o custo dessa habilidade era cerca de 500 de ouro. Qualquer habilidade era considerada cara e era uma habilidade popular entre as pessoas que partiam para a ação rapidamente. De qualquer forma, uma habilidade cara é uma boa situação para ele. Então o protagonista agradece. Porém aquilo deixou o deus muito irritado. Depois de um tempo, o protagonista acorda sob um teto estranho. Ele havia perdido a consciência. Ele não sabia onde estava. Mas logo uma freira apareceu e perguntou se ele havia dormido bem caso tivesse sonhado com os anjos. O protagonista estava amarrado de todas as formas possíveis e logo vários médicos estavam em volta. Ele perguntou o que aquilo significava. Ele provavelmente estava muito surpreso por ter acordado em um lugar estranho mas não era para se preocupar pois era o local de trabalho dela. Como parecia exausto ele teve um sono profundo. E por isso o período de empréstimo acordado anteriormente foi vencido a 1 hora. Ela pergunta se o cliente não é maluco. Ela sabia de tudo pois ele saiu fazendo coisas perigosas usando colateral sem se importar. Agora acumulou o interesse. Ele poderia agir dessa forma mas tinha que acreditar que deveria pagar. Ela fica brava e pergunta se o protagonista estava pensando em não pagar. Ele não se lembra da dívida que teve ali mas se usar a magia agora pode coletar. Se iniciar novamente ele tem que resolver aquela situação. No diálogo ele pede para ela esperar até semana que vem pois iriam pagar a ele. Mas era óbvio que eles iam pegar tudo isso. E quanto aos empréstimos diários que ele estava fazendo na loja e os juros que ele não pagou? Como ele vai acumular os juros dessa forma? Ela soube que ele era somente um ninho de monstros normais e se perguntava como poderia pagar as dívidas dessa forma. O que ele vai fazer? Será que deveriam pegar os órgãos dele agora? Ela chama o pessoal e se preparam. Daí eles cortam uma das cordas que estava prendendo a mão do protagonista. E seguram a mão dele para cortar os dedos. Eles vão cortar somente um dedo e ela sabe que as pessoas tendem a esquecer o tempo. Mas agora ele recobrou os sentidos ao ver o dedo cortado. Então ele pergunta sobre qual é o nome e se consegue se lembrar da situação que tinha acontecido anteriormente. Ela fala que pode cortar. E quando ele se prepara para cortar os dedos do protagonista ele começa a abrir a boca para falar alguma coisa. Assim ele fecha. Depois ele abre novamente para terminar o nome. Logo ele fecha. E isso deixou ela atenta. Ela pede para esperar o que estava acontecendo pois ele tinha feito algo que ela não sabia que era possível. Ela ficou desacreditada. Então decide perguntar quem é o protagonista. Ou melhor o que ele é. O pessoal pergunta qual é o problema. Logo em seguida ela pede para as pessoas saírem dali. Eles ficam confusos,
Mas logo ela começa a gritar para todo mundo sair dali o mais cedo possível. Ela estava brava e irritada. Então ela sobe em cima do protagonista e o fecha de vez falando para ele dizer a verdade por trás dele. Como ele poderia saber daquele nome que ele disse? Ele pergunta como não é possível reconhecer aquele nome. Ou será que deveria chamá-la de corretora de monstros Rosa Branca? Uma irmã do templo de Luzana Primrose. O nome da sua outra personalidade é a corretora Rosa Branca, que tem conexões com o submundo e troca cadáveres, monstros, equipamentos e informações. É loucura tentar fazer alguma coisa para animar a masmorra com os equipamentos baratos que se pode achar com os caçadores. É por isso que ela precisou negociar com aquela mulher para conseguir alguns equipamentos na sua vida passada. O protagonista já estava procurando por ela, pois não poderia ter ficado mais feliz de ter pegado ela desse jeito. Então poderia se amarrá-lo para que nada de estranho acontecesse? E por que eles não deveriam tentar uma conversa mais produtiva ao invés dessas lutas naquela igreja? O pessoal começa a quebrar tudo. Do outro lado estava o líder, o cão raivoso. O pessoal pede para ele se acalmar até que algo aconteça. Mas é que tudo tem a ver com ele. Ele não tem o direito de carregar aquela situação. Ele se pergunta como o protagonista ousa. Ele iria se certificar de acabar com o protagonista o mais cedo possível. Logo um homem de cabelo vermelho pergunta que confusão é essa e quem teve a brilhante ideia de causar confusão no hospital. O nome dele era Ned. O líder ia se ajoelhar, mas o homem pede para ele ficar sentado, pois agora eles têm que curar aquela situação. O senhor ouviu histórias do que aconteceu com o raivoso. E o cão raivoso pede desculpas, pois cometeu um erro e aconteceu algo que precisa se preocupar. Mas logo ele pega uma faca e enfia tudo na boca do líder. O líder fica irritado. Cada uma das pessoas com quem cruzamos no caminho no dia de hoje durante a noite inteira estava falando daquilo que ele fez e disse que não era necessário se preocupar. O Lorde sempre dizia que aquelas situações não eram para envergonhar o grupo de pessoas. Mas na frente de todo mundo o cão raivoso deixou-se atordoar por um cachorro inútil na presença até mesmo de todos os escravos. Logo ele fica tenso com aquela situação. Então o senhor corta a boca do líder. Ele acha que o motivo para conseguir sair impune ao fazer coisas assim era graças às expectativas das pessoas que tinham sobre ele. No entanto, ele possui um talento especial. Entretanto, mesmo incluindo o adorador daquela vez, os números de adoradores que ele descobriu nos últimos 6 meses eram apenas 2. O alto escalão estaria decepcionado com o cachorro louco, questionando se teriam que aturá-lo por mais um tempo. E agora que ele transformou o departamento sagrado no motivo de piada diante de todos. Antes que ele terminasse de falar, o cachorro louco jogou-se no chão pedindo mais uma chance. Ele faria qualquer coisa independente do que fosse. Sempre fariam o que fizeram de sempre. Não era para deixar envergonhados aqueles que permaneceram vivos. Então decidiram o que fariam com aquele líder. Se ele não conseguisse fazer nem isso, significaria que iriam arrancar o uniforme dele. Mas logo o senhor entregou algo para o líder. Ele ficou assustado, segura. Logo percebe o que era, um adorador do deus demônio. Ele pergunta o que era aquilo, mas estava no quarto do adorador do deus demônio que capturou daquela vez, apesar de saber o que faria. Entretanto, esse líder não tinha tempo livre para decidir a forma que iria realizar a própria tarefa. Era necessário tomar uma decisão da qual poderia se arrepender. Logo ele sai daquele lugar e o líder fica sem reação alguma. O cão louco, inimigo de todos aqueles que faziam parte dos caçadores. O número de caçadores executados no templo durante o ano passado foi de 26 homens. Para ele voltar a ser um escravo depois de todo esse tempo. Ele começou a rir, pois era o mesmo que pedir para ser executado pelos escravos. Ele pede para não brincarem com ele, pois a vida inteira realmente estava ficando com uma cara boa e mal conseguiu escalar na vida daquele inferno. Ele não poderia deixar acabar aquele momento. Tudo vai acabar. Não vai ser para esse líder, vai ser para o protagonista. O senhor, enquanto saia daquele lugar, percebeu que o homem estava rindo. Então logo ele passa para o senhor e fala para se certificar de ficar de olho nele para que não ocorra nenhum problema. As pessoas precisam aprender sobre as situações de um ponto de vista objetivo para que não sejam jogadas do lado daquele homem. Talento era uma piada. Ele não entende os verdadeiros motivos pelos quais decidem aceitar alguém como ele. E bem, eles acham que deveriam agradecer ao senhor, pois foi graças àquele que estaria causando confusões por aí que os cavaleiros reduziram a suspeita sobre eles. Era hora de interceptar os itens dos cavaleiros do templo para infiltrá-los na masmorra deles. Enquanto isso, poderiam se livrar do capitão dos cavaleiros no templo da masmorra e até mesmo controlar o templo da luz do terceiro distrito em nome do deus demônio. A missão importante que mudaria o domínio de origem religiosa do deus demônio não poderia permitir qualquer distúrbio naquele momento. Então pedem para investigar aquele cara que estava lutando contra eles. Ele estava usando técnicas de artes marciais da escola que ambos frequentaram. Os irmãos eram os únicos que sabiam aquelas técnicas do mestre e dos 4. Ele foi enviado pelo mestre. Possivelmente, se esse for o caso, ele não entrou em contato da forma apropriada. Ele é suspeito de alguma forma e não poderia se aproximar dele de forma descuidada para não vazar as informações.
Então iria confirmar usando o cachorro louco. E se descobrir que ele não está do lado, terão que fazer algo que não está em sua cabeça. Vai ter que executar o protagonista. Enquanto isso, o protagonista estava falando com a irmã. Ela dizia que não entendia pois achava que aquele cara era somente maluco. Mas depois de ver que ele entregou o corpo de um monstro enorme, achou que aquilo era incrível. Ele pergunta se ela gostou e ela fica sem reação alguma. Ela teria que se reorganizar naquele momento. A lista de vendas dela era sobre os cadáveres dos predadores sem armazenamento mágico. E tinha a lista de compras onde o encantamento sagrado avançado precisava comprar 5 vezes o rosário gravado com milagre de cura, uma pedra salamandra, erva da bênção solar, erva da bênção lunar e chifres de cervo. Não havia nada nessa lista que pudessem conseguir, mas o problema era o dinheiro. O total era de 5.000 euros e ele precisaria capturar mais 3 predadores. Não havia problemas para o protagonista. Ele prepararia tudo em 3 semanas, então era para se certificar de que os itens estivessem prontos até lá. Porém, antes disso havia mais algo que ele tinha que fazer. Ele deveria pedir outra coisa para ela. No dia estava todo mundo bem. Logo foram ao bar e o pessoal estava prestes a se apresentar mais uma vez. Quem se apresentou primeiro foi o líder do time de caça-gote. Depois teve a pessoa que aguentou os danos do time, que era Marco. E o outro era Dari. Apesar de ele só estar no time há 3 meses, suas habilidades eram impressionantes. E por último o novato que acabou de entrar e deixou todo mundo muito animados, Zephyr. Agora era hora de aproveitar tudo, mas o clima estava horrível. Eles deviam estar tentando melhorar o clima de qualquer forma. Aquele cara seria de grande ajuda para o pessoal no futuro. Mas o que deveriam fazer? O pessoal não gostava muito dele. Será que foi porque a cerimônia de boas-vindas não foi grandiosa o suficiente? Pois deram o melhor para conseguir convidar. Era difícil que todos estivessem envolvidos. Mas o protagonista decidiu falar primeiro. Ele retirou algo das suas costas. E falou que não bebia mijo de cavalo enquanto tirava uma bebida muito cara. O pessoal ficou muito feliz com isso e se perguntava como ele conseguiu algo assim em uma cidade tão ruim como aquela. Era o álcool que ele conseguiu com a rosa branca, um luxo que os escravos como eles não podiam sonhar em ter. Então era para todos tomarem uma dose, pois ele iria deixar todo mundo partir agora. Todo mundo começou a beber. Ele se certificaria de criar resultados positivos, assim eles ajudariam o protagonista a cuidar dos monstros por ali. Quisera ele gostar ou não, estavam juntos naquele lugar. Por conta disso eles beberam bastante. Mas como ele estava no time, havia uma vida passada, já sabia o que fazer. Agora ele precisava dar uma de bom professor para melhorar a situação. Entretanto, os outros dois, como não estavam vivos nessa época, não sabiam muito sobre isso. Só que deveriam tentar trabalhar com eles ou se livrar deles o mais rápido possível. Bem, ele achava que tinha tempo suficiente para decidir essa situação. Quando se tratava de humanos, eles ficavam do lado de quem podia prover os desejos e necessidades deles. Dar dinheiro para quem desejava riqueza, resultado para quem queria, ele até respeitava. Entretanto, sempre havia exceções quando se tratava dessa regra. Mesmo que fosse um caso especial, ele não era o tipo de pessoa que era bom com quem tentava enfrentá-lo. Só que o pessoal não gostava muito dele. Ele seria de grande ajuda no próximo trabalho, mas era para entender que o nível afeta diretamente como são tratados. O líder conversava com seus discípulos antes de saírem do hospital. Ele pedia para que eles se lembrassem e se dessem muito bem com ele, pois ele salvou a vida de todos. Mesmo que ele fosse o líder, entendia que precisava de todo mundo para fazer isso, mas achava que deveria ter sido um pouco melhor falar com eles antes de levar o protagonista para o grupo. O homem estava tentando ser sincero, pois achava que aquele cara teve sorte e fez parecer como se ele tivesse feito todo o trabalho duro enquanto estavam sendo derrotados por um minerador que estava derrotando um predador. Então o líder pergunta sobre quem poderia ter feito tudo aquilo, se era ele que deveria ter feito. Mas antes disso havia um acordo: se eles fossem pegos seriam presos e até poderiam ser executados por isso. Era para parar de falar muito alto, pois o pessoal poderia ouvir a situação que estava acontecendo. Eles já tomaram a decisão de aceitar o esquadrão e já decidiram compartilhar a recompensa entre eles 3. Assim ele acha que não seria uma má ideia deixar as coisas assim por enquanto. Mas não é para deixar as coisas assim mesmo que o líder já tenha decidido. O outro havia sido comprado com álcool. Ainda havia um que não confiava no protagonista, pois se perguntava como ele foi se meter no meio daquele pessoal. Com o tempo eles vão descobrir a verdade sobre o que aconteceu. Golpistas como ele não duram muito mesmo. Assim o que os caçadores são? Eles são as pessoas que aprendem na masmorra. Então eles vão para a cidade da caverna Inderlen, que é uma cidade criada centenas de anos atrás para construir casas nas montanhas. Mas o pessoal não sabia que existia um lugar desses há 2 dias antes do templo. Porém são todos os casos que as pessoas vivem e isso era muito interessante. O líder fala que o interior daquelas casas é muito mais bonito. Sala de estar, quarto, cozinha e sala de visitas. Ele tem tudo o que pode imaginar. Graças a isso eles são muito bem-vindos nesse lugar. O líder sabia muito bem e isso é interessante.
Porém, deveria ter um motivo para trazer o pessoal depois que aquilo se tornou um ninho de monstros. Eles começam a entrar dentro da masmorra. O pessoal tenta até mesmo evitar um pouco as teias que estavam acontecendo. Estava usando a habilidade de detecção de mana, pois ao espalhar mana para fora do corpo ou pelo chão ele consegue estender os alcances e manter os sentidos sobre o formato dos objetos dentro do raio. Qualquer movimento é identificado como o poder mais forte de outro tipo. O protagonista fica passando por lá e pra cá. Mas antes disso eles estavam conversando sobre uma aranha de metal negro. Ela fica exatamente no local onde eles estão indo e dá para perceber por conta dos sinais deixados na entrada. Por enquanto o plano deles era apenas um. Primeiro eles vão se mover através da masmorra sem encostar nas teias da aranha para conseguir chegar perto do buraco que contém os filhotes dela. Em seguida eles vão jogar uma poça paralisante no buraco e esperar até que possam acabar com elas de boa. Como teriam que manter a habilidade de detecção de mana enquanto estiverem lá dentro, não vai ser fácil fazer essas coisas. Mas não é uma questão de ser difícil ou não se ele tem certeza de que a aranha está lá dentro. Vai ser impossível para os quatro limparem aquele lugar. Aranhas são um tipo de monstro que tem uma carapaça metálica externa e possuem atributos ofensivos. O pior de tudo é a velocidade com que conseguem se multiplicar. Aquele lugar não é algo que os quatro possam dar conta. Era hora de ir embora e fazer o relatório para voltar. Essa também não é uma má ideia. Se ele não tem confiança, não vai forçar o pessoal a ir com ele, já que o protagonista sozinho poderia limpar aquele lugar. Mas o pessoal não pensava que ele fosse agir assim. Graças a isso agora teriam mais certeza de que ele é obviamente um golpista, caçando um predador sozinho e lidando com o exterminador heróico. Essas duas cenas foram coisas que ele não viu pessoalmente. Ele está confiante de que consegue limpar a masmorra e isso significa que aquela masmorra não é tão perigosa quanto parece. O protagonista provavelmente não pensou que iriam segui-lo por todas aquelas precauções que ele disse antes. Então vamos ver até quando o protagonista conseguiria manter um teatro. Porém ele acaba grudando um pouco em uma teia. Isso faz com que ele se assuste. Cometer um erro desses é uma coisa que não desgruda. Ele fica se perguntando o que poderia estar acontecendo. E assim várias aranhas aparecem para fazer a festa com ele. Ele se assusta muito. Até que uma aranha pula na sua direção. Ele tenta esquivar, mas não consegue. O protagonista percebe a situação que estava acontecendo. Logo em seguida ele prepara sua mão para dar um golpe em todas elas. Ele acaba puxando com tudo o loiro e se preparando para entrar no combate. As aranhas todas pegam no braço do protagonista e começam a morder sem parar e o perigo começa a ser iminente. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!